história dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de novembro de 1207. Filipe de Hohenstaufen, Duque da Suábia, Rei da Germânia, meu 26º avô, 3 vezes meu avô, ficou com a sua excomunhão suspensa pelo Papa Inocêncio III. Filipe de Hohenstaufen, Duque da Suábia, era trisavô do rei Dom Dinis de Portugal. Filipe de Hohenstaufen, Duque da Suábia, Rei da Germânia, nasceu em 1176, e morreu, assassinado, em Bamberg, a 21 de junho de 1208, era filho de Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e de Beatriz da Borgonha, neto paterno de Frederico II, Duque de Suábia, e de Judite da Baviera, e neto materno de Reinaldo III, Duque da Borgonha, e de Ágata da Lorena. Filipe da Suábia, ou Filipe de Hohenstaufen, foi Duque da Suábia, Rei da Germânia e Rei dos Romanos. Biografia. Filipe da Suábia era o mais novo dos filhos varões de Frederico, o Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e de Beatriz da Borgonha. Como tal, foi determinado originalmente para a Igreja, chegando a ser eleito preboste em Aachen e bispo de Würzburg, em 1190, com apenas 14 anos. Todavia, 3 anos depois, abdicou dos seus títulos eclesiásticos para seguir uma carreira política. Em 1195, o seu irmão, o imperador Henrique VI, tornou-se Duque da Toscana e depois da Suábia. Quando Henrique morreu, em setembro de 1197, Filipe foi excomungado pela Igreja. A juntar aos seus problemas, estava o facto do seu sobrinho, o filho de Henrique, ter sido reconhecido como rei dos romanos. No entanto, como este sobrinho, Frederico II, era apenas um menino e estava ausente na Sicília, Filipe foi persuadido a aceitar o título. A 8 de março de 1198, em Mulhausen, os príncipes germânicos elegeram-no rei dos romanos e, a 8 de setembro, em Mogúncia, foi coroado pelo arcebispo de Tarentais. No entanto, os opositores dos Hohenstaufens negaram a validade da sua eleição e providenciaram o seu próprio candidato, Otto IV de Brunswick. Embora com o apoio da maioria dos príncipes germânicos e do rei de França, Filipe não foi capaz de derrotar Otto. Para pôr um fim à disputa, foi invocada a intervenção do relutante Papa Inocêncio III. Como Filipe ainda estava excomungado e os Hohenstaufens foram uma ameaça ao papado anterior, Inocêncio decidiu a favor de Otto IV, a 11 de março de 1201. Na mesma época, também colocou os partidários de Filipe sob interdito da Igreja. Filipe perdeu alguns apoiantes, mas também alguns dos que foram anteriormente seus opositores. Destes, o mais importante era Adolfo, arcebispo de Colónia, que o recoroou rei dos romanos, em Aachen, a 6 de janeiro de 1205. Gradualmente, a sua posição melhorou e, a 27 de julho de 1206, derrotou Otto IV em Wassenberg, expulsando-o da Renânia. Na mesma época, aproximou-se do Papa Inocêncio, e as concessões que ele lhe ofereceu, assim como o declínio de Otto IV, ficou com a sua excomunhão suspensa a 1 de novembro de 1207. Parte do acordo com o Papa incluía um casamento entre uma das filhas de Filipe e o sobrinho do Papa. Porém, antes que o acordo fosse terminado, Otto de Wittelsbach, que era noivo da mesma filha, em sua fúria, assassinou Filipe em Bamberg, a 21 de junho de 1208. O seu corpo foi sepultado na Catedral de Speyer. Família e descendência. Filipe de Hohenstaufen, Duque da Suábia, Rei da Germânia, casou, a 25 de maio de 1197, em Bari, com Irene Angelina, minha 26ª, 27ª e 29ª avó, viúva de Rogério V, Duque da Apulia, filha de Isaac II Ângelo, imperador de Bizâncio e de Arina. A partir de então, ela adotou o nome de Maria. Desta união, nasceram 7 filhos, mas apenas 3 mulheres atingiram a maioridade. Beatriz, primeira esposa de Otto IV, imperador do Sacro Império. Maria, primeira esposa de Henrique II, Duque de Brabante. Reinaldo, morreu jovem. Cunegunda, esposa de Venceslau I da Boêmia. Beatriz Isabel da Suábia, primeira esposa de Fernando III, o Santo, rei de Leão e Castela, meus 25º, 26º e 28º avós. Frederico, morreu jovem. Beatriz, morreu jovem.